Shalom, shalom. Venho nesse vídeo trazer um ensinamento muito importante, como que se amarra o tefilim, essa mitzvah tão importante. Um menino, a partir de bar mitzvah, a partir de 13 anos, ele tem a obrigação de estar amarrando o tefilim. Eu acho tão importante estar amarrando o tefilim todos os dias. Esse mandamento é tão importante que ele foi dado logo assim que o povo israelita foi liberto da terra do Egito, tá? Isso daqui também é uma lembrança da nossa libertação da terra do Egito. E uma coisa interessante falar também, que tem vários costumes de como se amarra um tefilim, de etc. Eu não vou entrar nesse quesito, porque cada um tem um costume, cada comunidade vai seguir um costume, mas o objetivo principal aqui é estar levando essa luz dessa mitzvah, que é estar fazendo a amarração do tefilim. E espero que no mundo inteiro todas as pessoas possam ter a oportunidade de estar, pelo menos um dia, amarrando o tefilim. E uma coisa que nós precisamos entender, vou trazer algumas coisas básicas, que nós temos dois tefilins. Aí tem a discussão se o tefilim da cabeça e o do braço é uma mitzvah só ou se são mitzvah separada, mas em via de regra a gente sempre usa os dois, mas quando não tem um, não tem o outro, ou uso do braço ou uso da cabeça, mas em via de regra é sempre usado os dois. Então vou trazer uma explicação aqui básica. Esse é o tefilim da cabeça, Shel Rosh, tá? Ele vem a letra Shin nele, tá vendo? E nele tem 4 compartimentos, tá bom? E nesses 4 compartimentos vem 4 pergaminhos com as passagens que falam sobre o tefilim. Está em Êxodo 13, versículo 1 ao 10, Êxodo 13, versículo 11 ao 16, tá? E Devarim, capítulo 6, versículo 4 ao 9, e também capítulo 11, versículo 13 ao 21. E no tefilim do braço, no Shel Yad, tem todas essas passagens, mas em um só pergaminho, tá bom? Então, a gente precisa também entender, é muito importante falar, as tiras do tefilim, o nó, a amarração da cabeça, tem a letra Dalet, tá? E no tefilim do braço tem o nó em forma do Yud, formando Shin, Dalet, Yud. Nós temos o nome de Hakadosh Baruch Hu, o nome que muitas vezes se apresenta na Torá como Shaddai. Esse nome está ligado à cura, está ligado à compreensão também acima de todas as coisas. Então a gente vê que o tefilim aqui é muito sagrado. Uma coisa que nós precisamos entender também, isso é nos ensinado, tá? Que o tefilim é mais sagrado que a tiara de ouro que o sumo sacerdote usava no templo sagrado e no tabernáculo quando oficiava, onde continua o nome de Hakadosh Baruch Hu, porque é mais sagrado, porque no tefilim da cabeça contém o nome do Santo de Israel 23 vezes, tá? Então no tefilim contém o nome do Santo de Israel, o tetragrama, 23 vezes. Então a gente vê aqui que é muito kadosh. Então a gente sempre começa amarrando o tefilim do braço. Aí vai de costume para costume, se vai amarrar sentado, se vai amarrar em pé. Eu faço a amarração sentado e depois quando a gente coloca o tefilim da cabeça a gente faz em pé, mas hoje não vou fazer em pé, porque isso também não muda muita coisa, é só costume. Então a primeira coisa quando a gente vai colocar um tefilim, é um costume da gente beijar, né, por amor a mitzvah que nós estamos cumprindo. Então a gente pega sempre esse lado do tefilim para cima e não pode ter nenhuma interferência entre o tefilim, entre o nosso braço, tá? Entre o nosso corpo. Então a gente sempre levanta um pouquinho a camisa, colocamos o tefilim, tá vendo? Introduzimos no nosso braço. E eu sempre costumo, de quando introduzir o tefilim no braço, estar apertando ele assim ao meu coração, colocar como selo sobre o meu coração, tá bom? E nós recitamos Abrahá do tefilim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu lechaniach tefilim. Recitamos Abrahá, nós apertamos o nó do tefilim, tá? O nó antes estava folgado, agora a gente aperta esse nó. Apertamos o nó. Eu tenho o costume de amarrar o tefilim em forma da letra Shin, tá? Isso vai de acordo com o sistema do Arizal, tá? Então, eu dobro para dentro, ó. Apertei, trago para dentro a tira, trago de volta para dentro, passo entre a caixinha do tefilim,
trago de volta para cá, formando a letra Shin. Então, tefilim é importante sempre amarrar de dentro para fora, tá? Alguns vão fazer amarração de 8 voltas ou de 7 voltas, eu falo de 7 voltas, porque essas 7 voltas significa as 7 sefirot emocionais, e quando nós amarramos o tefilim também, é como se nós estivéssemos amarrando a nossa Yitzhak, porque o tefilim da cabeça significa o nosso intelecto tem que ser sempre voltado para Hakadosh Baruch Hu, e o do braço, as nossas ações sempre voltado para a obra Hashem, para as obras santas. Então, por isso que eu faço essa amarração de 7 voltas. E essas 7 voltas também significa os patriarcas e as matriarcas, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Leia. Então, por isso que eu faço as 7 voltas. Então, a gente enrola de dentro para fora. 1, 2, sempre dando espaço, de uma tira para outra, de pelo menos um dedo, mais ou menos. 3. Quando eu chego na terceira volta, eu dou um espaço a mais. 4, 5, 6, 7. Uma coisa importante falar, quando a gente bota o tefilim do braço, a gente faz ele em silêncio, tá? E como eu falei, isso também vai de costume. Então, quando a gente coloca o tefilim no braço, a gente faz ele em silêncio. Por quê? Que a gente já vai coloca já logo o tefilim da cabeça. Se tiver alguma intercorrência, quando nós estivermos amarrando o tefilim, alguma fala, depois da bênção que nós, da brahá que nós recitamos, temos que recitar a brahá quando colocamos o tefilim da cabeça também, tá bom? Terminei de dar as 7 voltas, eu enrolo na minha mão, tá? Enrolo. Enrolei na minha mão. Agora eu pego o tefilim da cabeça, como eu falei, vai de costume, tá? Eu costumo amarrar o tefilim, colocar o tefilim da cabeça em pé, mas hoje eu vou colocar ele sentado para parecer melhor no vídeo. Pegamos, colocamos o tefilim da cabeça. Sempre importante estar colocando o tefilim entre os olhos, tá? Será entre vossos olhos. A tira sempre lado preto voltado para frente, descendo ao nosso corpo, tá? Então a gente ajeita onde começa a nascer o cabelo, a gente coloca o tefilim. Isso também vai de interpretações de costumes, tá bom? E recito a brahá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher deixando v'mitzvotav etzivanu al mitzvah tefilim. Recitamos a brahá. Agora que recitamos a brahá, a gente vai, ajeita, vê se o tefilim tá direitinho, ajeita. Vamos enrolar ele no nosso dedo, tá bom? Está ligado às nossas ações. Quando a gente enrola, a gente recita um simples texto, tá? Então eu vou fazer aqui na forma sefarade, tá? Claro, como eu falei, cada um enrola de um jeito, tá? Isso não é via de regra. Tem o costume askenazinho, sefarade, mas eu faço desta maneira. Então, primeiro eu vou passar, enrolo na primeira falange, recito: eu contratarei contigo uma aliança eterna, uma aliança baseada à virtude, enrola no segunda falange, baseada sobre a virtude, a justiça, a benevolência, a misericórdia. Eu contratarei uma aliança fiel e conhecerás assim o Amonai. Amém. Agora, terminei de enrolar na falange, passo de volta do lado da outra tira que eu tinha passado entre os meus dedos. Agora eu enrolo no meu punho, trago de volta para a minha mão. É importante, eu sempre falo isso, né, com o que eu ensino, de quando for amarrar o tefilim, é claro que você não vai amarrar o tefilim para arrancar seu braço fora, mas sempre amarrar ele com pressão, porque o tefilim, Baruch Hashem, é como se nós estivéssemos amarrando a nossa Yitzhak, voltando o nosso coração para Hakadosh Baruch Hu, para o serviço a Hashem. E terminamos de desenrolar, ó. Sempre sobra, na maioria das vezes, um pouquinho da tira. Quando sobrar assim, a gente coloca
por dentro de toda a tira que nós enrolamos. Desta maneira. E assim nós amarramos o tefilim. É sempre também costume de recitar o Shema Israel. Uma coisa importante que eu venho falar aqui também, que é ensinado que uma pessoa que recita de manhã o Shema Israel sem o tefilim, ela não é considerada digna, tá? É como se ela não tivesse recitado o Shema. É claro que se a pessoa não tiver de tefilim, ela não vai deixar de recitar o Shema, não é isso que eu estou falando. Mas o Shema está ligado também ao tefilim. Quando nós usamos o tefilim, nós estamos coroando Hakadosh Baruch Hu aqui nesta terra como Rei sobre todas as coisas. Nós estamos carregando o nome de Hakadosh Baruch Hu em todo o nosso intelecto, em toda a nossa ação. Tá? O tefilim também está ligado a Keter, onde tudo começou. E o tefilim é tão kadosh, ele nos traz pureza. Por que o tefilim nos traz pureza? Isso agora eu falo até, vamos dizer assim, fisicamente, na nossa consciência. Porque quando nós usamos o tefilim, não podemos ter pensamentos impuros. Nós não podemos adentrar em locais impuros com tefilim, um exemplo, banheiro, algo do tipo, porque é muito kadosh o tefilim. Então, a partir do momento que nós acostumamos a amarrar os tefilins todo dia, etc., nós adestramos a nossa mente a sempre estar voltando para o serviço a Hashem, sempre estar voltando a pensamentos sagrados, tá? Então, por isso que é muito importante a gente estar usando tefilim. Claro, o mais importante porque é uma mitzvah que Hakadosh Baruch Hu determinou, tá? E o tefilim é usado entre homens, só os homens que usam o tefilim. E tem também a questão do tefilim, de qual momento que é amarrado, etc., é sempre do nascer do sol ao pôr do sol, tá? Mas se uma pessoa, exemplo, não conseguiu amarrar o tefilim pela manhã, ela pode amarrar pela tarde. O importante é ela não perder a mitzvah do dia. E como eu falei, é muito importante estar amarrando o tefilim todo dia, estar carregando o nome de Hakadosh Baruch Hu em nosso corpo, tá? Em nossa mente, tá trazendo essa conexão com o Santo de Israel. E a gente vê que o tefilim é tão importante que esse mandamento foi dado logo assim da nossa partida da terra do Egito. Então espero que esse vídeo tenha trago um ensinamento para as pessoas que não tinham a noção de como se amarrava o tefilim, de como cumprir essa mitzvah. Hoje essa pessoa está tendo a oportunidade de estar cumprindo essa mitzvah e espero que no mundo inteiro todas as pessoas tenham a oportunidade de estar usando o tefilim, porque quando usamos o tefilim, só nós que usamos sabemos como que o tefilim é importante, como que ele nos purifica, o quanto ele nos inclina para o serviço a Hashem. E nos tempos passados, os Yehudi usavam o tefilim o dia inteiro, mas como hoje nós vivemos um mundo de impureza, infelizmente, né? A impureza adentrou mais na sociedade, nós encurtamos esse uso do tefilim. Mas o que eu aconselho às pessoas, use seu tefilim. Se você tem tempo de usar o tefilim de manhã, de tarde, use ele, tá? Porque nós carregamos, quando colocamos o tefilim, nós estamos carregando também a presença de Hashem. Nós somos dignos, chamados filhos de Hakadosh Baruch Hu, quando usamos o tefilim. Baruch Hashem, que todos tenham uma excelente semana, né? Um fim de semana, porque a semana já está acabando, já estamos quase adentrando no Shabat. No Shabat não usamos o tefilim, porque o Shabat já é uma marca do povo judeu, então não temos a necessidade de usar o tefilim. E o tefilim também não é usado em determinadas festas, né? Nas festas das peregrinações, na festa de Pessa, na festa de Shavuot e Sukkot, nós não usamos o tefilim, porque já é uma marca do povo judeu. Mas tirando esses dias e alguns dias intermediários dessas festas, nós sempre estamos amarrando o tefilim todos os dias e trazendo essa luz para o mundo que nós vivemos. Baruch Hashem. Shalom, shalom.